Bom, é isso aí, eu sei que vocês gostaram da primeira parte sobre o Evangelho ao Cubo e estamos aqui com a segunda parte para falar dos outros cubos que eu ainda não tinha falado, não é? Já esse cubo aqui é um dos mais fáceis que eu tenho também e na verdade ele não precisa de fórmula nenhuma para ser resolvido, é só ir mexendo. E mexendo, e mexendo, e mexendo. E na verdade ele me ensina duas coisas especiais. Esse cubo aqui também pode ser chamado de cubo de engrenagem. A primeira coisa que ele me ensina é que perceba, quando eu mexo uma camada aqui, perceba que a outra camada do meio, essa camada aqui do meio, ela mexe junto. Não é isso que acontece nos outros cubos. Quando você percebe, você pega aqui, ele mexe aqui sozinho. Aqui ele me ensina que as coisas que fazemos na nossa vida sempre estão interligadas. As coisas que a gente faz, as coisas que acontecem na nossa vida estão interligadas umas com as outras. E até mesmo, não só com as coisas da nossa vida, mas em relação à vida de outras pessoas também. Por isso, que o que ele me ensina é eu tomar cuidado em cada decisão que eu tomo, pois eu posso estar prejudicando a vida de outras pessoas também a partir das minhas decisões, das minhas escolhas. E a outra coisa que ele me ensina é no final dele. Aqui já é a parte final. E como resolver essas partes que estão dobradinhas? Bom, é só ir girando para o mesmo lado sempre. Só ir girando, fazendo o mesmo movimento. Assim como coisas que acontecem na nossa vida, nós, na verdade, só precisamos repetir coisas que já fizemos antes. Tudo o que precisamos, às vezes, é um pouquinho de paciência para ir girando, girando e tentando até finalmente conseguir resolver. Tudo o que precisamos em certas horas, às vezes, é um pouquinho de insistência e de paciência. Por isso, nunca desista de tentar resolver os seus problemas, mesmo quando as coisas aparentemente não estejam dando resultado. Pense mais um pouquinho, tente mais um pouco, é só um pouco mais, um pouquinho mais. Bom, e esse cubo aqui, na verdade, eu ganhei de presente de aniversário há uns 2 anos atrás, em 2019, foi de um grande amigo, literalmente, que eu tenho lá na cidade onde eu morava antes de vir para a Fátiba, Teixeira de Freitas. E lá, o nome desse meu amigo é Altair, então Altair, obrigado pelo presente mais uma vez. Deu até pra fazer um vídeo sobre ele, olha só. Agora pense que cara tão incrível é esse que me manda um cubo desses que eu nunca tinha visto na vida, mas não me manda nem onde eu pego o tutorial, nem me ensina como se faz, porque ele também não sabia. Ele simplesmente me entregou o cubo e me disse, se vira, negão. E o pior é que eu não conseguia achar nenhum tutorial específico desse cubo no YouTube, porque aparentemente ele é parecido com um tal de um cubo Skilby, que eu vou estar mostrando a foto aqui. E ele parece que se você souber montar esse cubo, você automaticamente sabe montar esse. Só que obviamente eu não sabia montar esse aqui e eu não queria aprender a montar um cubo que eu não tinha para só então montar um cubo que eu tinha. Então o que eu fiz? Eu aprendi sozinho. Esse é o cubo que eu consegui aprender a montar ele sozinho. A lição é óbvia. Há muitas coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a resolver sozinho, não vem com um manual de como resolver. Mas cada vez que resolvemos um novo problema, alcançamos mais maturidade e ficamos cada vez mais preparados para enfrentar os novos problemas que virão daqui para frente. Esse aqui é um dos cubos transmórficos. Como assim? Ele muda de forma durante o processo de embaralhamento e solução. Por isso está todo bagunçado desse jeito. Com ele, eu posso ver um bom exemplo de como Deus pode e quer fazer uma real transformação na minha e na sua vida. Às vezes podemos estar com nossa vida toda bagunçada, de um jeito tão terrível que por mais que a gente tente, nós não conseguimos resolver de maneira nenhuma. Mas se nós decidimos entregar toda a nossa vida bagunçada do jeito que estiver nas mãos de Deus, podemos ter a certeza de que Ele tem todo o poder para nos transformar na joia preciosa que somos para Ele. A propósito, esse é um dos cubos que eu acho mais lindo, você não concorda comigo? Já esse cubo aqui, para começar, ele não é um cubo. Ele, na verdade, assim como o Pyraminx, que apesar do que o nome sugere, ele não é uma pirâmide, na verdade ele é um tetraedro, é um polígono de 4 lados. Assim também, esse aqui, ele não é um cubo, ele é um dodecaedro, ou seja, é um polígono que tem
12 lados. Perceba que cada face dele tem como se fosse uma estrelinha. Sabe o que isso me lembra? Bom, o livro do Apocalipse está cheio de símbolos muito interessantes, baseado em visões que o apóstolo João teve envolvendo o povo de Deus. No capítulo 12 desse livro, João vê uma mulher vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, simbolizando tanto as 12 tribos de Israel como os 12 apóstolos de Jesus, dessa maneira representando o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, representado pelas 12 tribos de Israel, como também no Novo Testamento, com os 12 apóstolos de Jesus. Tá, Paulo, mas e daí? Não, nada não, só acho interessante, acho curioso que nos cubos a gente pode encontrar referências a símbolos bíblicos também. Calma, que eu não vou forçar tanta barra também assim para encaixar em cada cubo. Esse cubo foi o cubo que eu mais demorei para conseguir mexer nele. Exatamente. Quando ele chegou assim, montadinho, certinho, e quando eu tentava mexer ele, não adiantava nada, não acontecia exatamente nada. A única coisa que eu conseguia fazer aqui era mexer as quinas, sabe? Pegar aqui a quina e virar. E só isso. Também no meu 3x3, que é o meu guia para tudo que eu vou resolver desses novos cubos, isso também dá para fazer. Ok? Dá pra fazer. Só que meio que isso é errado. Não se deve fazer isso pra montá-lo. E eu achava que era do mesmo jeito nesse aqui. Só que não. Enquanto eu mexia nas quinas, eu percebi que quando eu deixava elas nessa posição assim, meio viradinha, eu percebia como se fosse uma trava nelas. E que formava uma linha, sabe? Olha aqui. Uma linha cortando o cubo de fora a fora aqui. Linha reta. Ok? E aí eu tentei mexer e aí deu certo. Consegui mexer. O que eu quero mostrar com isso é que às vezes algumas coisas que achamos errado em certo contexto ou inconveniente como possa ser, na verdade é a maneira correta de se proceder em outra situação. Não, eu não vou me deter a dar exemplos, mas saiba que muitas coisas vão ser erradas ou não a depender do contexto. E o nosso único crivo para determinar a maneira certa de proceder, o que fazer ou não, deve ser a palavra de Deus. Já esse cubo, ele pode parecer bem confuso, meio difícil de resolver, mas se eu te disser que ele se resolve da mesma maneira de um 3x3, o cubo padrão, a questão é, se você pegar ele assim, você realmente vai achar que não tem jeito de como resolver, não, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas, se você pegar e virar desse jeito aqui, você consegue ver a cruz assim, certinha. Olha só, a cruz aqui e também as camadas. 1, 2 e 3. Então, tudo vai depender da maneira como você enxerga o cubo. Isso vale tanto para esse, que é só você, em vez de pegar o cubo para ver ele assim, você pegar ele assim. Olha só, olha a cruz formando aqui certinha. Ou também, como é no caso desse aqui, que é literalmente o 3x3, só que dando uma torcidinha. Então é só você ver ele desse jeito assim mesmo, como se fosse que nem o padrão mesmo. Assim também são com muitos problemas que acontecem na nossa vida, que podem ser resolvidos se apenas a gente mudar um pouco a nossa cosmovisão, nosso ponto de vista, sem, é claro, perder os princípios. Eu tenho que ficar lembrando isso toda hora para daqui a pouco não me chamar de herege. Já esse cubo aqui, o diferencial dele é que eu não sei montar ele ainda, sério. As fórmulas dele eu ainda não decorei, por isso que ele tá até bagunçado, porque eu vou estar montando ele aqui do lado. E provavelmente enquanto eu estiver montando ele aqui do lado, ou eu tô com as fórmulas na minha frente olhando, ou eu revisei bastante antes de conseguir resolver realmente decorado, porque é um cubo que eu ainda não aprendi de verdade. É uma fórmula que eu esqueço, é um movimento ao contrário e o cubo bagunçou todo. E o que ele me ensina é que na nossa vida podemos ter problemas que talvez levemos a vida inteira para resolvê-los aqui nessa terra e ainda não vamos conseguir. E só vamos conseguir quando Jesus voltar. E aí todos os problemas serão resolvidos de uma vez. A nossa parte é nunca desistir. Continuar tentando, sempre fazendo o máximo para resolver os nossos problemas, as coisas que surgem na nossa vida. E quem sabe, um dia ainda antes de Jesus voltar e nossos problemas finalmente podem ser resolvidos. E esses aqui, o que eles me ensinam sobre a vida? Não sei. Assim como tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe nem porquê, nem pra quê. Na real, sempre haverá um sentido para as coisas, mas muitas vezes nós não conseguiremos compreender esse sentido ainda nessa terra, mas em breve, no céu, poderemos tirar todas essas dúvidas com Jesus. Mas aproveitando, se você tiver alguma aplicação para fazer para algum desses cubos, deixa aí nos comentários, ou algum outro cubo que eu falei, você pensou em outra aplicação? Pode falar aí também. Mas qual o sentido de tudo isso? Bom,
O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos membros da igreja de Corinto, os Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, ele diz o seguinte: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Cubos mágicos são apenas um hobby, mas eu tento relacionar eles com o estilo de vida cristão, porque além de trazer alguns benefícios para a saúde, como a noção de espaço, o raciocínio lógico, a coordenação motora, isso também eu vejo como pode me aproximar de Deus. Ah, Paulo, mas tudo que a gente faz tem que ter a ver com coisa de Bíblia, coisa de Deus? Exatamente. A vida do cristão deve estar completamente pautada na palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer. Ou seja, tudo que a gente faz ou é para a glória de Deus, ou é para a nossa própria glória, ou seja, para a glória do inimigo de Deus. Devemos deixar que não mais nós vivamos por nós mesmos, mas Cristo vive em nós, sendo assim a única razão da nossa existência. Além disso, os cubos também me mostram que eu posso usar qualquer coisa para poder falar de Deus para as outras pessoas. Se você acha que você não tem um dom, se você acha que não tem um talento especial, saiba que qualquer coisa é útil para falar de Deus para outras pessoas. Aqui em cima vai estar aparecendo um outro vídeo quando eu falo sobre isso também, que é onde eu apresento a primeira vez o plano da redenção através do cubo mágico, mostrando que cada um de nós podemos usar qualquer coisa, qualquer talento, qualquer coisa que a gente faça para falar de Deus para as outras pessoas, para testemunhar. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar ele para outras pessoas também. Mostre para os seus amigos que é possível pregar até usando o cubo mágico. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.